Olá, bom dia, Padre Rodrigo, é com muita alegria que estou contigo nesta manhã de terça-feira, dia 9 de novembro. E hoje, com toda a nossa igreja, queremos celebrar a dedicação da Basílica de Latrão. Na verdade, a Basílica de Latrão é a Catedral de Roma. É a Catedral do Bispo de Roma. E o Bispo de Roma é o Papa Francisco. Então, desta cadeira da Basílica de Latrão, então ele governa também. Além de governar a Diocese de Roma, ele também governa a Igreja do mundo inteiro. Por isso que é interessante hoje a gente se unir a esta Basílica, a esta Diocese de Roma, expressando com o Papa Francisco a nossa unidade, a nossa participação e principalmente o fortalecimento da nossa missão de anunciar o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Coloquemos então as nossas intenções, principalmente pedindo ao mundo a unidade, né? Vamos pedir ao mundo então que nós possamos viver esta comunhão tão necessária com o nosso Deus. Vamos acompanhar, escutar e acolher as palavras de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu então a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruíres este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, na época de Jesus, os judeus rezavam, oravam no templo, casa de Deus, né? Lugar da oração, lugar de colocar as intenções e especialmente um lugar onde eles proclamavam a palavra de Deus. E no templo, na proclamação da palavra de Deus, era o anúncio da vinda do Messias. Hoje nós como católicos, hoje nós como cristãos, nós chamamos este lugar de oração de igreja, né? Igreja católica, né? E muitas das igrejas, pelo grau de importância, nós chamamos de capela, chamamos de comunidade, nós chamamos de igreja matriz, que é a sede paroquial. Nós temos a catedral, aonde é a casa-mãe da diocese, aqui em Diamantino. Nós temos a nossa catedral,
aonde tem a cadeira do nosso bispo, que é o primeiro responsável por cuidar desta diocese. E temos a Basílica, hoje especialmente a Basílica de Latrão, aonde é a cadeira, é a igreja mãe de todas as catedrais, aonde o Papa então senta. Então a Basílica é esta igreja aonde se torna uma grande referência para o mundo. Então por isso que é importante hoje a liturgia, a gente lembrar que a nossa igreja ela é hierárquica. A nossa igreja ela tem graus onde a gente precisa respeitar. É uma estrutura humana? Não. É uma estrutura deixada pelo próprio Cristo, que ao longo da história foi então se formando, se organizando. Se a gente olhar um pouco para Jesus, a gente vai perceber que Ele é o fundador da nossa igreja, Ele é a cabeça desta igreja, e vamos perceber que na sua vivência de 3 anos com seus apóstolos, Ele organizou esta igreja que a gente vive hoje. Chamou Pedro e deu a Pedro a chave, o primeiro responsável pela comunidade apostólica e o primeiro responsável em conservar tudo aquilo que Jesus deixou. Então é o Papa. E os apóstolos se tornaram então os primeiros bispos, Receberam o sacramento da Eucaristia, receberam o sacramento da Crisma e tantos outros sacramentos que hoje a gente vive na nossa fé. E o Evangelho de hoje fala da importância que é o templo, que não é uma casa de comércio, mas o templo é lugar de oração. E é interessante que temos uma diferença dos judeus. Eles tinham os templos e proclamavam a palavra. Nós temos a igreja, proclamamos a palavra e temos a mesa da Eucaristia. Como os judeus anunciavam a vida do Messias, ele chegou. O Messias é Cristo. Então nós temos hoje como Igreja Católica, além da palavra, nós temos o pão da Eucaristia, que é a presença viva e real de Jesus Cristo. E no finalzinho do Evangelho de hoje, Jesus coloca que ele vai destruir o templo e construí-lo novo em 3 dias. Ele estava falando então da sua missão. Destruir aqui significa não avassalar, mas significa estabelecer uma nova aliança. A aliança que estava quebrada, ele constituiu então uma nova aliança. Isso aconteceu em 3 dias, sexta, sábado e domingo. E esses 3 dias formam então para nós o mistério pascal de Cristo que nós celebramos na Eucaristia. Celebramos em nossas igrejas paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então que Cristo nos alimente, possa nos alimentar sempre e que Cristo também seja a nossa unidade, a nossa força. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus então sobre você, meu irmão, minha irmã, recaia e permaneça para sempre. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E hoje eu tenho um convite especial para fazer a você que é mamãe. Então, todas as terças-feiras, nós temos, então, aqui na Igreja Matriz, às 19 horas, este bonito encontro das mamães que oram pelos seus filhos. Então, você que é mamãe, é convidada hoje às 19 horas a estar aqui na Matriz e rezar pelos seus filhos. Uma ótima terça-feira e até amanhã.